Estamos de volta aqui na BMC News, agora 11 horas e 28 minutos. Eu já começo este bloco com Gustavo Sung, que é economista-chefe da Suno Research. Muito bom dia para você, obrigada pela participação nessa manhã com a gente, Gustavo. Olá, bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar novamente aqui na BMC. Quero começar falando sobre o cenário aqui no Brasil, principalmente 2 dias após aí o resultado do primeiro turno. Indefinição sobre o cenário eleitoral ainda deixa em aberto quais vão ser os próximos passos sobre a política fiscal no ano que vem, e isso é importante para a ancoragem das expectativas. Como é que você avalia esse cenário? Quais aspectos mais importantes você destaca nessa discussão? Bom, eu achava, e nosso cenário aqui na Suno, era de que teríamos uma eleição apertada e que haveria um segundo turno. Tá? Então, e a gente vê agora duas tendências importantes. A primeira, que a gente vai ver nos próximos dias, acordos e alianças para conseguir apoio e palanques, principalmente estados, com governadores, senadores e deputados, mas acho que a segunda grande mensagem que a gente pode tirar é que a gente pode ver mais discussões sobre política econômica nos próximos dias. Muitas sinalizações de que uma possível guinada do Lula ao centro vai se dar muito por conta de uma abertura, na verdade, de falar um pouquinho mais sobre as perspectivas econômicas, a política fiscal, quem pode assumir o Ministério da Fazenda, e aí toda essa ideia de equipe econômica que vai assumir em 2023. Então eu acho que a gente pode ver uma mensagem um pouquinho mais sobre essa questão fiscal. Do outro lado, a gente vai ver também Bolsonaro tentando aí trazer a ideia de que o Brasil está no caminho certo. A gente está vendo os dados de desemprego caindo, inflação baixando, tentando apagar um pouquinho os problemas que a gente viu anteriormente. Tem a questão aí do auxílio, que foi antecipado o calendário, mas, de novo, essas melhoras recentes da economia também vão entrar em pauta. E acho que todos ali vão começar a tentar trazer um pouquinho mais do que se esperar da economia para 2023. Gustavo, ainda nesse cenário eleitoral, como é que você está vendo o comportamento dos candidatos em relação à economia? Você acredita que essa discussão sobre nomes ali para a pasta, como você trouxe ali, que deve começar a vir, ou mesmo decisões econômicas recentes, vão continuar como pontos relevantes? Eu acho que sim, a gente até escreveu recentemente que a grande importância nas eleições é o voto econômico, o que mexe muito acho que vai mexer muito nos indecisos, e a movimentação entre votos vai se passar muito pela pauta econômica, porque o que incentiva, na verdade, a população a votar é emprego, é inflação, é renda, e a gente vai ver que a perspectiva de possível melhora que pode existir para 2023 vai ter que se passar muito por questões de reformas, questões fiscais. Até vi notícias recentes aí que sinalizações para candidatos A e B vão depender muito da equipe econômica. Eu acho que a tendência é que essa pauta seja mais relevante nos próximos dias. Agora, se vai anunciar nomes ou não, acho que aí é bola de cristal, a gente não dá para saber o que vai acontecer, mas eu vejo que essa pauta econômica vai ser bastante relevante frente a um Congresso que a gente vai ver que, se de um lado o Lula tem potencial de ganhar, mas vai ter uma governabilidade mais difícil, enquanto Bolsonaro ainda tem que remar um pouquinho para conseguir votos, mas a governabilidade vai ser mais fácil, e ter um balanço, na verdade, desse Congresso vai ser importante para a aprovação de projetos no ano que vem. Gustavo, eu estou aqui com o Alex André, que é nosso economista, que tem perguntas para você também. Fica à vontade, Alex. Fala, Gustavo, ótimo dia para você. A minha pergunta é o seguinte: muita gente está discutindo em relação à questão do fator isolado, não vou dizer que é totalmente isolado, mas o fator do Credit Suisse, o risco sistêmico ali na parte de crédito, não só do banco, mas também na parte da Europa. Como isso pode contaminar o Brasil, enfim, até outras economias emergentes? Como que você faz um retrato do que a Europa está passando e os impactos aqui no Brasil e mercados emergentes? Eu vou
pegar e dividir em dois, tá? Eu tô acompanhando um pouquinho o Credit Suisse, eu acho que a gente tem que esperar um pouco desenrolar, até hoje, se eu não me engano, teve uma melhora nas ações, né? Mas a gente tem que entender como que vai dar toda essa reestruturação que tá tendo ali. E um efeito importante que eu acho que é um movimento que vai existir, e aí eu vou dizer a minha segunda parte da resposta sobre a Europa, é que a subida de juros internacionais é um movimento que vai impactar países, vai impactar bancos, e a gente vai precisar entender qual o impacto vai ser de aumento de juros sobre, por exemplo, o sistema financeiro. E a Europa, eu acho que é um caso bastante peculiar que a gente tem que colocar atenção bastante direta sobre o assunto, porque lá eu acho que a Lagarde tem um dos piores empregos ali do mundo como presidente do Banco Central, porque subir os juros lá não é tão simples, apesar de que a inflação vem muito por conta de questões energéticas da guerra, com o gás natural, que é aí com os preços extremamente elevados. Isso vai afetar a atividade econômica, a geração de energia, a calefação no inverno que está chegando, que vai ser um fator importante, mas subir juros lá, isso pode desencadear vários efeitos, principalmente em títulos de públicos, títulos dos países. Por exemplo, se a gente pegar a relação dívida-PIB da Itália, está em 150%, de outros países estão acima também de 100%, então quando você aumenta os juros, o serviço, o custo da dívida do país aumenta, e aí você acaba tendo um efeito cascata dessa subida de juros. E não é fácil saber controlar isso. A gente teve uma melhora recente muito por conta do Reino Unido, que meio que no fundo recuou com aquele pacote fiscal de cortes tributários e incentivo ao consumo que gerou volatilidade na semana passada, mas de novo, eu acho que a Europa tem certos fatores, com aumento de juros, inflação galopante, a guerra na Ucrânia, tem a questão do Credit Suisse, que pode contaminar, depender de como vai dar sua estruturação, que eu acho que é um conjunto de fatores que podem começar a afetar diversos países, até cair aqui no Brasil com receio. No fundo, acho que os países emergentes vão sofrer muito mais com as incertezas e fuga de capital, possível piora aí na curva de juros, do que um efeito mais na economia real. Legal, Gustavo. Uma outra pergunta seria o impacto, né? A gente sabe que o Brasil é muito relacionado com as commodities, né? As commodities subindo ajuda bastante o Brasil. Mas, por outro lado, a gente tem a decisão aí da OPEP, né? Que provavelmente pode falar amanhã esse corte de 1 milhão de barris de óleo por dia. Isso pode trazer um aumento do petróleo, consequentemente pode ajudar aqui no Brasil, não só a Petrobras, as empresas, mas o Brasil como um todo em fluxo, mas ao mesmo tempo pode prejudicar no âmbito da inflação, né? No mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Como equacionar isso e como que o Brasil, se ele sai mais prejudicado ou mais benéfico com essa atitude da OPEP, falando assim, não das empresas, mas de forma econômica, né? É difícil saber o efeito líquido, né? Mas a gente tem essa questão muito importante de subir. A gente teve muito a desaceleração da inflação, além do corte de impostos que a gente teve recente, a queda do petróleo e de commodities agrícolas influenciaram, por exemplo, a queda do IPCA 15. E aí a gente até vê questões de alimentos. Até a EPC que saiu hoje, a gente viu o grupo de transportes e o grupo de alimentos ainda vindo com uma deflação, e esse movimento que eu vejo mais no IPCA 15 ajudou a cair os preços. E aí a Petrobras fez 2 reajustes recentes em agosto e no início de setembro, muito por conta da queda recente do preço do petróleo. Fez não só cortes a gasolina, foi no diesel, querosene de avião. E esse movimento que você bem trouxe, que é o PEP pode cortar, fazer com que o preço volte ali o patamar de 90, vai influenciar sim na possível decisão da Petrobras de reajustes para cima, e isso vai impactar a inflação. Apesar de que esse corte de impostos aí podem compensar, mas o efeito líquido é preciso entender até onde o patamar, até qual o patamar que pode existir do petróleo. E de novo eu coloco um fator importante que não é só o corte da OPEP, dependendo de como for a guerra o desenrolar da guerra frente ao inverno europeu, que faz com que o preço do gás, a demanda por gás aumente, o preço aumente, algumas commodities podem também se elevar. Isso pode acarretar também um preço do petróleo e sucessivamente para os seus derivados, afetando aí a economia. Mas eu acho que o grande importante a eleição já vai ter passado, e aí a gente vai ver quem vai pegar essa bucha no fundo vai ser o governo que assumir em 2023.
Boa, Gustavo. A sua avaliação, só a última pergunta aqui, não sei se você tem mais uma pergunta aí, mas tem muita pergunta aqui para explorar para o Gustavo. Na avaliação de vocês aí na Suno, como que vocês enxergam em relação à condução, vamos supor um exemplo aqui, vamos dar uma teoria das hipóteses, né? Se o Bolsonaro ele se reeleger, né? Não falando do Lula, vamos pegar primeiro o Bolsonaro, né? Como que você acredita em relação até mesmo a questão fiscal aqui do Brasil, né? Porque estava sendo muito discutido, né, que os gastos poderiam passar de 100% do PIB, né, ao longo desse ano, né? Algo que era muito controverso em relação ao Paulo Guedes, ao próprio ministro da Economia, que estava sendo discutido sobre isso, e a gente viu que realmente não chegou nem próximo disso, e caso, né, o Jair Bolsonaro seja eleito ou não, a gente está fechando um governo agora, né, falando do âmbito fiscal muito bem trabalhado, né? Isso pode continuar nos próximos 4 anos com todas as medidas, até mesmo com o legislativo, né, que a gente observou no primeiro turno sendo aprovado, ou você acredita que isso pode pressionar, né, com uma bancada mais pró-direito ali e liberar mais verbas, inclusive ter mais algo relacionado a isso, né? Como que você faz essa avaliação de forma geral? Eu vou juntar os dois, tá? Eu não sou nem candidato A, candidato B, mas eu vou tentar... Eu ia para o outro depois. Mas pode falar. A minha resposta vai dar a entender o porquê que eu vou juntar os dois. Eu acho que a gente precisa entender essa melhora fiscal e que é da relação dívida-PIB por muitos fatores. A arrecadação estava, se eu não me engano, o 8º mês consecutivo de recorde. A gente precisa entender umas questões importantes que não vão ter mais no ano que vem, que é, por exemplo, a inflação, que ajuda muito, juros baixos que a gente teve, atividade econômica voltando um pouquinho mais forte e receitas extraordinárias vindas de commodities. Se a gente olhar agora, final do segundo semestre desse ano, para o ano que vem, os juros vão estar elevados, que aumenta o custo da dívida. A gente vai ver commodities aí um pouquinho mais estáveis, atividade econômica aí com no fundo um esgotamento daquela reabertura e movimento que a gente teve esse ano, e também inflação que vai estar mais controlada. Então esse é o panorama geral, que a gente vai ver uma tendência de arrecadação um pouquinho menor. E agora, falando dos candidatos em si, eu acho muito difícil conseguir explicitar o candidato A e B, porque nenhum dos dois me trouxe grandes evidências do que vai fazer no âmbito fiscal. Nem Lula e nem Bolsonaro trouxeram aí grandes planos. O grande ponto que eu vejo é que o Auxílio Brasil vai ficar permanente em R$600 e que esse auxílio já foi feito fora do teto de gastos. O teto de gastos já mudou o cálculo, no fundo já morreu um pouquinho faz um tempo. Então, ambos candidatos falaram que é preciso um novo âmbito fiscal, mas nenhum dos dois aprovou ou, no fundo, apresentou qual que vai ser o cálculo, como que vai fazer, se o Congresso vai ajudar ou não. Eu acho que o Congresso de atual tende a facilitar a governabilidade e aprovação de projetos de Bolsonaro, mas, de novo, eu acho que eu converso com outros economistas e ninguém ali consegue dizer muito bem o que vai acontecer no âmbito fiscal concretamente frente aos planos de governo apresentados. Agora, Gustavo, nas últimas 14 semanas, o boletim Focus, né, trouxe uma projeção de queda ali da inflação. É uma boa notícia justamente pelo fato de vários países estarem ali com uma inflação para cima nesse momento. Qual a sua visão sobre esses números? Será que com uma perspectiva de melhora, o Banco Central pode atuar na redução de juros mais cedo ou ainda é cedo para ter esse tipo de discussão? A grande mudança que eu vejo desse último Boletim Focus, e o que eu achei importante, que é muito na sua pergunta, é que se a gente olhar a inflação, a expectativa de inflação para 2023 e 2024, ela não subiu. Eu estava bastante preocupado com 2024, que a gente já estava com uma trajetória de alta, e o Banco Central, até 2 diretores ali do comitê sinalizaram essa preocupação e até voltaram para um aumento de 25 basis points. Eu estava nesse caminho também. E agora, com uma estabilização da inflação, uma semana, é claro, a gente precisa ver as próximas, mas a estabilização da expectativa de inflação para o ano que vem, 2024, eu acho que ajuda o Banco Central a ter a perspectiva de ter encerrado o mesmo ciclo e aí ter um conjunto de fatores que eu acho que tem que estar bastante alinhados e a expectativa de inflação já começarem a convergir para a meta, vão fazer que o Banco Central consiga, assim, realizar cortes. A minha perspectiva aqui na Suno é que a gente veja cortes no segundo trimestre de 2023. Ô Gustavo, falando sobre essa preocupação de inflação que você acabou de dizer aí, quais são os principais riscos, na sua opinião,
que está sendo projetado na sua conta? Ou seja, o que pode realmente prejudicar em relação ao ponto de vista da inflação? O que está na conta e o que não está na conta agora, que os economistas, na média e na sua visão, que você está enxergando? Eu acho que o principal ponto aí que no fundo corrobora a visão dos economistas, eu acho que é o que a gente está discutindo até agora, que é a questão fiscal. Porque se você não resolve de forma concreta, não passa reformas e vai gerar uma incerteza muito grande no Brasil, isso vai bater principalmente em câmbio. Câmbio vai bater, juros vai bater, e aí câmbio aí mais elevado vai influenciar, porque a economia brasileira é muito dolarizada, até combustíveis, né, se a gente pegar o preço na refinaria, são dois insumos, né, câmbio e petróleo. Esse câmbio aumenta, ele é repassado esse custo, e diversos aí produtos do Brasil são assim influenciados. Então eu acho que câmbio vai bater, medidas fiscais que sustentem a demanda também vão pressionar ainda mais as expectativas de inflação. Então a gente vai precisar entender como vai ser o rumo fiscal. E acho que o principal ponto é esse do risco altista. E o risco baixista eu acho que vai ser a recessão global que a gente vai possivelmente enxergar aí nos próximos trimestres dentro dessa elevação de juros que está havendo no mundo. Isso pode colocar, eu coloco na conta como risco a desacelerar a inflação brasileira, porque se a gente tem os juros mais altos, o mundo cresce menos, a inflação lá é controlada, preço de commodities tende a diminuir, e isso aí o Brasil importa menos inflação global, que também ajuda, né, a desacelerar a inflação brasileira. Legal, Gustavo. A última pergunta aqui para você seria a expectativa para o payroll, né? Ou seja, o indicador mais importante vai ser na sexta-feira. Como que você enxerga, qual é a sua expectativa aí na Suno em relação aos dados do emprego americano? Eu acho que ele vai continuar bastante na tendência que a gente está vendo, tá? A gente está com desemprego, se não me engano, de 3,7, o mercado de trabalho está bastante ainda apertado. A gente vê alguns sinais, saiu um dado ontem de atividade industrial americana ali, dando uma desacelerada. Teve o índice de preços ali de imóveis também e o Shelter Index, se não me engano, também deu uma desacelerada. Então tem alguns sinais da economia americana que ainda estão dando desaceleração, mas eu acho que o mercado de trabalho ainda vai apresentar alguns sinais de estabilidade ainda e que pode possibilitar no Fed continuar na sua tendência de alta de juros. Ô, Gustavo, então só para o último comentário em relação a isso, caso, né, apresente essa queda, isso pode trazer uma leitura para o Banco Central ser mais dovish do que mais hawkish, e se o Banco, aí já abre outra hipótese, né, caso o Banco Central seja dovish, pode abrir uma oportunidade, né, também para o mercado começar a entender, né, ou seja, mais positivamente, enfim, a gente vê as commodities, etc., mas ao mesmo tempo pode pressionar a inflação, né, ou seja, tem um jogo assim que se o Fed for muito dovish, o mercado pode ser muito otimista e impulsionar também para o outro lado as inflações, para o lado das commodities, né, como que fica esse jogo, né, ou seja, com os dados e a fala dos Fed Boys, né? E eu acho que eu tenho 3 pontos importantes aqui. Vou tentar não me perder, mas primeiro saiu o PCE, o primeiro ponto saiu o PCE, que é o núcleo de inflação está elevado ainda, então a gente tem sinais de inflação está bastante ainda disseminada, está bastante elevada na economia americana, que então eu acho difícil ser muito dovish. Segundo ponto, eu acho que eu vou muito na linha, para entender o que o Fed está fazendo, eu volto no Jackson Hole, que é o discurso do Powell, que ele mostrou que é importante agora a estabilidade de preços. Tem uma frase extremamente importante, que a gente vai aumentar juros, a gente vai ver juros elevados, arrefecimento do mercado de trabalho, atividade um pouco mais baixa, mas a gente quer garantir estabilidade de preços, porque senão isso vai afetar expectativas de inflação, decisões de investimento, decisões das pessoas, e isso é o que o Fed não quer. E por fim, que eu lembrei das 3 coisas importantes, é que o Banco Central, lá, o americano, o Fed, ele está muito no discurso parecido que a gente viu aqui no Banco Central brasileiro, de querer entender os dados. Quais são os próximos dados da economia americana, para a gente entender como que ela vai se acelerar, se vai ainda continuar com a inflação elevada. O PCE mostrou que a inflação está um pouquinho elevada, então eu acho que o Fed, ao longo do passar das semanas, assim como o Banco Central brasileiro teve essa postura em muitas reuniões, ele quer entender como vai se dar na frente. E de novo, tem muitas incertezas ainda em relação à Europa, guerra, commodities, desaceleração possivelmente na China, para entender realmente como o Banco Central americano pode se dar. Acredito que é aí que ele venha com 75 basis points e até 2023 ali fica na casa dos 4.
aí só, de novo, quando eu acho que os pilares, diversos caixinhas estiverem bem encaixadas, o Fed vai ter segurança de realizar cortes. Porque o grande problema, eu acho, que qualquer corte antecipado que gere uma certa volatilidade com o mercado e os agentes econômicos fiquem receosos, isso vai gerar uma turbulência muito maior do que o esperado.